O Diego Jesus pergunta se o levante na África tem relação com a guerra na Ucrânia. A gente já tratou disso em vários outubros, mas eu queria que vocês. Eu acho que eu vou dar 2 minutos para cada, para a gente não estourar demais o tempo do programa, comentar isso. A relação entre a situação da África, os levantes militares na África e a guerra na Ucrânia, tanto as ações diretas como as consequências disso para o conflito na Ucrânia e para os levantes na África. Quem quer começar? Porque essa estava fora do script total. Eu posso. Então vai lá, Hugo. Se deixar, eu vou. Bom, a questão da África tem tudo a ver porque é uma mudança de posição das elites militares da África Ocidental. Elas foram, em grande medida, treinadas pelos ocidentais, pelos franceses e pelos americanos, mas a gente sabe que a região mais explorada do mundo é a África Ocidental. E tem dois detalhes aí que pesam. O papel russo, que tem tropas lá, o grande comércio com a China e um outro elemento que não tem sido observado, Emirados Árabes Unidos. Foi recebido, agora vai se tornar membro de pleno direito do BRICS. O Emirados virou essa coisa. E a mudança de esse giro político dos Emirados levou um giro político na Arábia Saudita também. A África Ocidental é, em grande medida, muçulmana. E há um movimento popular que, inclusive, pressiona as lideranças militares a mudar o eixo. A África Ocidental é muito explorada. E agora que está rolando a guerra lá em cima, é óbvio que os russos, triangulando com os chineses e com os árabes, estão convencendo as lideranças militares da África Ocidental a romperem com uma espécie de exploração continental brutal. É a mais escandalosa exploração continental que existe na face da Terra. O Niger é responsável por 40% da energia da França. E sequer 20% da população do Niger tem energia elétrica em casa. Só um detalhe, o principal general do Niger, hoje, ele é dito militar nos Emirados Árabes. O general Modi. Não confundir com o Modi da Índia. O general Modi lá do Niger, cujo dirigido principal, o general Chani, é o atual líder do Niger. Então está tudo conectado, inclusive para mandar um recado para a França que estava achando a guerra engraçada, porque a guerra contra a Ucrânia desgastava a Alemanha. E a França falou, estou bem porque tenho usinas nucleares. Porém, só para concluir, o urânio explorado de maneira colonial da África Ocidental. Obrigado, Hugo. Agora vocês duas querem assumir ou eu determino aqui? Eu posso completar, porque o Hugo tratou de um assunto que acho que eu posso complementar. Lembrar que o Níger é o principal fornecedor de urânio da França e ele é também o principal receptor do refúgio do urânio, né? Porque o problema da tecnologia nuclear, da energia nuclear, ela é muito bacana, né? Não polui a atmosfera e, de fato, é uma forma de energia bastante limpa se for comparar com energia de carbono, por exemplo. Mas há o resíduo, né? E o resíduo é um resíduo extremamente complicado, precisa ser armazenado, né, de maneira adequada para não causar problemas aí para muitas gerações para frente. E o Níger recebe esse resíduo de volta, assim como a Europa também manda navio com lixo aqui para o Brasil, de vez em quando a gente encontra aqui num porto uma fiscalização de outra coisa, encontra um navio cheio de lixo no Brasil, né? A Europa tem esse hábito, né, de exportar o seu lixo também para a África e para a América Latina, e esse lixo atômico, ele vai parar no Níger. Então, me parece que o componente principal das revoltas nessa região da África estão vinculadas a essa expoliação brutal que é feita do minério no lugar. São os países mais pobres da África, né? Então, um processo de descolonização que não se completou, porque toda a economia desses países ela ficou vinculada à exploração colonial francesa, né? E não à toa a França é o grande inimigo, né? Combatido, inclusive, pelas pessoas na rua, o cerco à embaixada francesa, tem toda essa simbologia aqui que está se estabelecendo, porque é, de fato, uma região em que teve uma descolonização para francês ver, né? Uma espécie de acordo. Vocês têm uma autonomia, uma pseudo-autonomia política, mas a economia desses países ficou totalmente vinculada. E é claro, com essa grande chegada de investimentos partindo de outro eixo, no caso China e Rússia, enfim, outros países, esses
locais se sentem, vamos dizer assim, apoiados, né, para fazer algum tipo de manobra, inclusive do ponto de vista econômico. Tá certo, obrigado. Ana, sua vez de intervir neste debate. Vou falar rapidinho, já que eu fiquei por último, já fui contemplada em várias questões, com certeza. Todos esses levantes militares que estão acontecendo na África, e cujo último foi o Gabão, né? Então já foi Gabão, foi Níger, foi Burkina Faso, foi Mali, foi Guiné também. Se eu não me engano, o Hugo e a Rita me corrijam, aí já são 6, 7 países. Eles estão num contexto, eles acontecem justamente no contexto da guerra da Ucrânia. Se eu não me engano, só o Mali foi antes, que foi 2020, 2021, ainda antes da guerra da Ucrânia. E eu estava lendo um comentário aqui no chat que falou exatamente o que eu estava pensando em transmitir. Qualquer situação de guerra ou de instabilidade, deixa eu ver se eu vou encontrar, ele gera também oportunidades e gera uma instabilidade como essa, com a guerra. É um comentário que diz assim, o velho lobo: a disputa pela hegemonia mundial é um bom momento para contestar a dominação em qualquer lugar do planeta. Então, um momento de tanta tensão como essa com a instalação de uma guerra e de todas essas movimentações das placas tectônicas que nós estamos observando, obviamente que isso também cria um ambiente, cria a oportunidade de contestar dominações. E ali é muito claro, em todos esses países, com presença militar de franceses internamente, com presença militar de norte-americanos internamente, que militarizaram esses países com a justificativa de combater Boko Haram, Daesh, Al-Qaeda e etc., mas não fazem isso, não entregam isso e ainda reforçam a sua dominação dos recursos, que é a questão do urânio e de outros recursos. E só para fechar mesmo, Pode continuar, Ana, porque você economizou tempo várias vezes. Manda ver. Pois é, uma questão que é importante é que esses conflitos na África, eles estão deixando muito claros, mais uma vez, obviamente, os interesses em jogo. E a presença da China na forma de cooperação econômica através da Rota da Seda, seja esse oleoduto que sai da Nigéria, seja a construção de equipamentos de refinaria, se eu não me engano, no próprio Níger, e a rápida reação dos Estados Unidos, da França, do Macron, de tentar salvar, literalmente tentar salvar a pátria nessa região, mostram que sim, a guerra da Ucrânia e a Rússia, e principalmente a China, e a movimentação de todos esses países estão incomodando muito os Estados Unidos, os países da OTAN, e isso está se refletindo também nesses conflitos e nesses levantes.